Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo anterior eu fiz uma usinagem de uma peça inteira em 3D utilizando apenas os 3 eixos e hoje eu irei ensinar o passo a passo de como que foi feito essa usinagem. Para você que está chegando agora e curte o assunto, já se inscreve no canal e ative o sininho para acompanhar meu trabalho aqui no YouTube. Primeiramente, começaremos importando o objeto 3D. Para isto, basta ir em Relevo, Importar modelo 3D. Depois de importar o objeto, precisamos definir as medidas deste no modelo. Aqui precisaremos rotacionar o objeto de forma que duas das superfícies dele estejam voltadas para cima, pois só assim conseguiremos usinar toda a peça tendo apenas 3 eixos. Após rotacionar o objeto e definirmos as medidas, basta colarmos no plano, cortando este exatamente na metade da espessura. Agora, precisaremos criar furos guias em nosso material. Assim, ao virarmos a peça, ela ainda continuará no mesmo local da usinagem anterior. Lembrando que é necessário deixar um espaço para que não fique muito arriscado da fresa pegar nessa parte depois. Agora recortaremos o relevo para criar um offset para o desbaste. Para isto, vá em Relevo, Editar, Cortador de biscoito. Depois, procure a ferramenta de offset e defina o valor sendo o diâmetro da fresa que irá utilizar. Lembre-se de selecionar o relevo novamente, apertar a tecla T de transformar e colá-lo novamente no plano. Agora precisamos gerar o primeiro percurso, dos que serão os furos guias. A profundidade aqui precisa ser maior do que a espessura inteira de seu material, para poder marcar também a mesa de sacrifício. Na configuração do material, você precisa colocar o valor da metade da espessura deste. Como meu material possui 35 mm de espessura, aqui eu devo colocar 17,5 mm e definir que meu relevo está na parte de baixo do material. Após isso, iremos configurar um desbaste em nível Z para facilitar o trabalho da fresa que fará o acabamento. O passo vertical que você define aqui vai definir a quantidade de camadas de desbaste que a fresa fará. Um número muito pequeno provavelmente irá travar o programa. Um número muito grande irá deixar muito material para a fresa de acabamento.
Após o desbaste, precisaremos gerar o percurso de recorte da peça, onde precisaremos deixar pontes para a remoção da peça sem correr o risco dela se soltar facilmente. Lembrando que na primeira usinagem a peça ainda terá muito material segurando ela na parte de baixo, pois o recorte também será feito dos dois lados. E por fim, iremos gerar o percurso de acabamento com a fresa configurada para realizar em apenas um passe. Como já aliviamos o trabalho com o desbaste, essa não terá problema de fazer em apenas um passe. Vejam a simulação. Bom, aqui como vocês podem ver, as pontes seguram o material, os furos guias estão dos lados, na mesma distância do centro. Agora só o que precisamos fazer é salvar os percursos. Aqui o primeiro percurso que a gente vai salvar é o percurso da furação dos furos guias, né? Bom, depois a gente pode colocar o desbaste e a perfilagem como um percurso só, porque a parte de cima não vai ter problema com isso. Depois, quando for a parte de baixo, vai precisar ser diferente. Bom, e depois desse desbaste e perfilagem, a gente vai salvar o percurso de acabamento com a fresa cônica esférica. Depois que finaliza esse acabamento na primeira parte, a gente vai virar a peça e vai fazer tudo de novo. Só que a diferença da segunda parte da usinagem é que a gente vai ter que fazer o desbaste separado da perfilagem. Porque aí, no caso, a gente vai desbastar o material, vai fazer o acabamento e, por fim, vai recortar a peça. Porque aí a peça já vai estar, como ela já foi cortada na primeira usinagem, na segunda vai realmente destacar a peça. Bom, galera, para quem gostou do vídeo, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo. E quem não entendeu, assista novamente e qualquer dúvida que tiver pode deixar nos comentários. Um grande abraço.